E aí, pessoal, bom dia, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse estudo aí, essa EBD. Grande prazer estar aqui com você. Sou o Cristiano, sou coordenador, ministro do Celebrando a Recuperação aqui na Primeira Igreja Batista Nova Cidade. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, tá? Primeira Igreja Batista em Nova Cidade, PBNC. Hoje eu recebi essa missão de estar ministrando aqui essa lição para vocês, né? E é um grande prazer. Essa missão foi incumbida a mim através da Camila, né? Agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui ministrando essa lição. E hoje a gente vai falar aí, eu preparei uma lição muito legal aqui, mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Quem me conhece sabe muito que eu falo sobre emoções e mente, né? Nosso projeto, nosso Celebrando a Recuperação, esse ministério que a gente tem, ela trata as emoções de pessoas, tratam, né, a questão emocional das pessoas, e Deus é um Deus que cuida das nossas emoções, e a gente tem que liberar as nossas emoções para serem tratadas por Ele. Queria orar com você antes de a gente iniciar. Vai ser um grande prazer estar aqui com você, vai ser um momento muito bom. Já sou grato a Deus por isso, né? Deus, obrigado por esse momento, obrigado porque é um momento de ouvir e escutar sobre a Tua palavra, Pai. Essa palavra que impacta, que transforma, que traz algo diferente para as nossas vidas, Pai. Ela é viva, Pai, e ela sempre está atualizada todos os dias. Quando abrimos, ela já está atualizada, porque foi o Senhor que a escreveu. Muito obrigado, porque através dela somos vivificados, somos transformados. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Mente. A mente é uma questão assim, que a gente fala, né? A mente é líder ou percussora de todas as ações. A gente está na mente, a gente pensamos, se vamos executar ou não, é uma outra questão. Pensar não quer dizer que a gente vai executar aquilo que a gente pensou, né? A gente tem aí como base Provérbios 23:7, que fala assim, eu vou abrir aqui, eu tenho a minha Bíblia aqui, mas realmente a letra pequena não está me ajudando. Então estou abrindo aqui meu notebook. 23:7 fala assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, e disse ele, porém o seu coração não está contigo. Quando a gente imagina algo para a nossa vida, ela se torna verdade. Essa é a grande questão. Eu vejo muitas pessoas hoje, no nosso meio, no Evangelho, eu atendo hoje uma galera do Evangelho. Quer ver uma experiência? Eu comecei a fazer nas fichas dos nossos atendimentos do Celebrando uma pesquisa o seguinte, quem era cristão? E eu coloquei lá religião por questões de questionário, para a gente saber e ter uma oportunidade talvez de trabalhar e falar da palavra de Deus para essas pessoas. 90% dos pacientes atendidos hoje pelo Celebrando são cristãos. São de outras igrejas e que vêm procurar para tratar e lidar com suas emoções. E a gente não consegue expressar essas questões às vezes porque a gente tem dificuldade. Primeiro que é o seguinte, a gente colocou no nosso coração que a gente não pode ter emoções falhas, e a gente não pode errar. Isso está na nossa mente, isso surge na nossa mente. Paulo fala isso, né? Paulo, as palavras de Paulo são muito fortes nessa questão da mente, que ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse que eu não quero fazer eu faço. Então isso prova o seguinte, na mente de Paulo estava o seguinte, ele queria, de certo modo, ele pensava no mal que ele queria fazer, mas de certo modo ele não executava esse mal. E aí a gente começa a entender o seguinte, por mais que ele pensasse nisso, ele não faria. Então era uma guerra interior dentro de Paulo, né? Vamos lá, se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se por outro lado, renovamos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12:2, que fala assim, boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E aí a gente começa a entender o seguinte, o que a gente tem no nosso coração sobre a gente, sobre a nossa identidade, sobre o que a gente entendeu, o que Jesus fez pela gente na cruz, a gente entendeu a graça de Deus,
a gente entendeu, a gente conseguiu compreender ou a dúvida nos prende? Essa é a grande questão, porque a gente tem um inimigo de nossas almas. Esse é o pior ponto que existe nas emoções do ser humano. O inimigo de nossas almas, que se chama Satanás. Esse sempre vai colocar na nossa percepção, ele não pode entrar na nossa mente, mas ele sempre vai jogar uma letra para a gente dizendo o seguinte: a gente não é merecedor, a gente é isso, a gente é mal resolvido porque a gente não é merecedor. Pessoas que estão na igreja há anos e que não têm certeza da sua salvação. Eu vi um paciente meu, um adolescente, mandou, tio, manda a letra. Ele sempre manda uma coisa para mim, quer que eu mande uma resposta. E ele falou assim: isso te assusta ou te motiva? E aí tinha uma plaquinha que estava escrito assim: Jesus está voltando. Eu falei: te alegra ou te assusta? Eu falei: me alegra, porque eu quero me encontrar nos ares com o rei, mas ainda tem pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo na minha família, que eu quero que elas sejam alcançadas. E aí a gente começa a entender o seguinte: isso é bom, a volta de Cristo, mas tem pessoas que Jesus dá uma segurada, não volta agora não, porque eu acho que ainda não vou nesse negócio aí, ainda não. E aí a gente tem que trabalhar isso, porque a gente pensa essas coisas, a gente pensa que não é merecedor de um perdão de Deus, a gente começou a pensar que a gente não é merecedor da graça, essa graça que transforma, de uma cura de Deus. Sabe, tem pessoas que não creem que podem ser, elas até creem que podem ser curadas, mas elas acham que não merecem ser curadas por Deus. Jesus, ele se importa com a gente numa totalidade, ele sabe o que a gente pensa até antes mesmo de pensar. Então a gente vai ter esses pensamentos bons e pensamentos maus. O que você mais alimentar, o que vai sobressair, né? O J.B. Phillips tem uma frase interessante: não permita que o mundo ao seu redor o aprisione em seu molde. Deixe Deus remodelar sua mente. A gente vai ter várias influências negativas hoje. A gente vai ter uma galera que vai falar o seguinte, que ela não precisa da igreja mais, você não precisa ter comunhão. Há um molde na nossa sociedade que a própria, algum meio evangélico perderam totalmente a essência do evangelho, e isso pode influenciar. O que modela você hoje em dia? O que está modelando a sua mente? É a mente de Cristo ou as coisas que vêm de fora? Então a gente tem que ficar bem atento do que a gente ouve, do que a gente quer para a gente. Se a gente se alimenta de notícias ruins, de coisas ruins, nós vamos passar a viver aquilo. Então, na época da pandemia, quando surgiu as notícias, eu dei um ultimato quando eu vi covas sendo cavadas em Manaus e um homem, graças a Deus, esses dois caras, depois eu soube que eles ficaram bem, mas eles estavam dividindo um único ponto de oxigênio. Eu falei: não, porque a mídia trabalha com essa questão da linguagem, da programação neurolinguística para atrair você. Então, o que molda a nossa mente? O que faz a nossa mente hoje trabalhar? A gente trabalha em favor da gente, a nossa mente, ou contra a gente? A partir do momento que Deus trabalhar na sua mente, aí você vai começar a ter uma mente de Cristo. Quando a Bíblia fala de mente de Cristo, é isso. A gente tem a mente de Cristo, não tem a mente do mundo, não tem a mente das opiniões, não tem a mente de outras questões que vão contrárias à palavra de Deus. Então a gente tem que trabalhar isso, e tem que blindar a nossa mente emocional. E aí existe uma disputa pelo controle da mente, né? Quando a gente... O que é essa disputa pelo controle da mente? O diabo, a gente sabe que ele anda ao redor da gente. E aí a gente começa a ter essa luta, né? Ele começa a trazer coisas que a gente fez no passado e que a gente não se auto-perdoou e que a gente não se perdoa. Geralmente, quando a gente tem uma ideia de que Deus não perdoa a gente de algum pecado, de alguma coisa que a gente fez, na verdade, não é que Deus não perdoa a gente. Na verdade, é que a gente não se perdoou. A gente não conseguiu se perdoar e lidar com aquele pecado ou com algo que a gente fez. Então,
conta uma história, eu aprendi isso no EBD, que era assim, o homem pedia perdão toda vez pelo mesmo pecado. O mesmo pecado, o mesmo pecado. E uma vez Jesus apareceu para ele, uma metáfora, e falou: você está pedindo por algo que eu não sei o que é. Perdão. Não, mas eu não sei, eu não me lembro mais. E aí ele falou: não, mas é aquele pecado que mas eu não me lembro mais, porque isso é a palavra de Deus, e vai lançar no mar da esquecidão. Os seus pecados não lembrarei mais. Mas quando a gente não se perdoa, a gente tem essa coisa trava a gente fica preso naquilo. E o diabo aproveita para colocar ali as suas artimanhas e as suas questões ali também, né? Outra coisa, vontade e escolha. A gente pode ter vontade de um monte de coisa, mas a gente tem o poder da escolha. A gente tem vontades que não são boas às vezes, vontades que são boas. E aí nós temos o seguinte, o poder da escolha. Tudo é um poder de escolha. Vamos lá. Somos estimulados pelo mundo a todo momento através de ideias, valores, sugestão, sentimento, notícia, ameaça, conselho, várias coisas. Para onde vai todos esses estímulos e informações? Todas essas coisas? Para a mente. A nossa mente pega isso e começa a trabalhar positivamente ou negativamente, depende do que você escolhe. A gente teve agora aí uma questão de um pregador que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, que estava desatualizada e tal, vários vídeos gravados sobre isso. Eu sei que a Bíblia não precisa ser atualizada. Eu abro ela todo dia de manhã e ela já está atualizada. Tudo que está aqui é verdadeiro e vai acontecer. Isso é o livro mais atualizado do mundo. Tá? Eu tenho plena convicção. Esse livro, essas palavras que estão aqui dentro, e quem escreveu mudou minha vida, há 20 anos atrás. Fez 31 de outubro, 20 anos. Eu tenho plena consciência disso. A minha mente está blindada sobre isso. Eu sei quem escreveu esse livro. Eu tenho plena convicção de que ele é atualizado todos os dias. Mas tem crente de 50 anos de igreja que quando viu isso falou assim, sabe que esse cara, eu acho que esse cara está certo? Porque isso entra na sua mente, vindo de um cara que tem um certo nome no evangelho, e você olha assim, você sabe que eu acho que é isso mesmo, precisa dar uma atualizada, porque esse cara está certo. Realmente, eu mesmo vou dar uma atualizada nela. Tem gente que vai pensar assim. Várias coisas vão chegar à sua mente. A escolha que você vai fazer com essas coisas depende de você. Eu escolhi o seguinte, esse cara falou é balela. Está totalmente virtuado o que ele falou. Eu sei o que está escrito aqui. Ela é edificada, ela é viva, todo dia. Ela está aqui viva na minha mão, eu sei disso. Mas o cara precisa dar uma modificada mesmo. Não, porque a igreja, eu sei, a igreja é o melhor lugar para habitar. Semana passada eu não tive na minha igreja por causa do Covid. E amanhã também, capaz de eu não estar, porque vai fazer 14 dias na quarta-feira. Terça ou quarta. Mas eu gosto do ambiente. Mas tem pessoas que falam assim, mas eu ouvi o cara falando o seguinte, que a gente não precisa de igreja não, direto não, a gente não precisa de igreja não. O cara tá certo, cara. Porque, olha, surgiu até um movimento do Cristo em casa, do desigrejado. O cara tá certo. Você escolheu, quando eu escuto isso, cara, é bom demais estar em comunhão com meus irmãos. É bom demais sentar e louvar junto, e aprender, e ver as pessoas. Comunhão é bom demais. Eu sei disso, eu tenho convicção, as coisas não vão mudar. Mas quando você chega, rapaz, tem razão. Eu não preciso ir não, vou ficar aqui em casa, pá, YouTubezinho, tá tranquilo. Chegou essas informações, que é bom, e chegou a informação que é ruim. Você escolhe. Mas só que o seu poder de escolha determina para onde você vai. E a sua escolha tem que estar centrada na palavra de Deus. Toda escolha que a gente vai fazer na nossa vida, ela tem que estar centrada na palavra de Deus. Tá? Porque se ela não estiver centrada na palavra de Deus, as nossas escolhas vão ser feitas conforme a nossa vontade. O nosso coração, às vezes, tem umas vontades meio que nos levam para um caminho complicado. Então, a gente vai ter que trabalhar isso, né? Vamos lá. Alguns defeitos, a gente tem alguns defeitos na nossa vontade, né? Salmos 1:1 fala assim, Bíblia viva. É interessante, né?
eu gosto de várias versões. Como é feliz um homem que não vai atrás de pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinha ou nem fazem poucos casos de Deus. Como é feliz um homem. Deixa eu te falar uma coisa. Processo. Eu conheci um cara interessante. Da empresa dele, conhecido meu, cristão, ele falou assim, cara, minha empresa tem os caras que lá, que gostam de cerveja e tal, mas lá vou ganhar todo mundo para Jesus. Ganhar aqueles caras para Jesus. O pessoal que usa droga, e eu já tive nesse meio, eu sei como é que é, sabe? Eu vou ganhar esses caras para Jesus. Eu falei, amigo, ora, para ganhar alguém para o reino, para Jesus, talvez você não tenha que andar junto. É pelo que você vai se expressar como cristão lá. Entenda isso. E aí ele, não, claro, mas rapaz, mas você tem que estar junto com os pecadores, né? Salmos 1:1 fala o seguinte, feliz é o homem que não vai atrás de pessoas desligadas de Deus. Passado 3 meses, a mulher me liga e falou assim, estou saindo de casa, recaiu, parei, conversei, e aí meu amigo, o que houve? Não, lá no trabalho, sabe como é que é, né? Eu fui evangelizar o pessoal, quando eu vi eu estava bebendo uma cerveja, quando eu vi eu estava dando em cima da minha amiga de trabalho, quando eu vi eu estava usando droga de novo. Eu falei, mas você não é ganhar a galera para Jesus? Ganharam você para o inferno. Então é o seguinte, essa questão, a gente se auto-sabota, né? Não, mas é porque eu preciso estar lá no meio, porque eu vou ganhar o pessoal para Jesus assim, tá? Não faça isso não, né? Esses são alguns defeitos da nossa vontade. São vontades que a gente, às vezes a gente vai fazer algo que não é para fazer, mas a gente fala assim, não, porque Deus direcionou a gente para fazer. Direcionou não, você quer fazer e deu ruim, e aí você quer colocar... Eu vi um adesivo num carro que eu nunca mais esqueci. Errar é humano, colocar a culpa no outro é estratégico, é verdade. Então, pergunta de Deus, é da tua vontade? Porque eu estou com uma vontade, mas será que é da tua? Ele vai te falar, não, não é. Não, então era a minha vontade, mas não é a vontade de Deus. Nós temos vontades boas e ruins. E nós temos que ter cuidado com as vontades ruins, né? Jesus buscava a vontade do Pai. Jesus buscava a vontade do Pai. Jesus que é Deus. Quando estava na Terra, ele tinha esse relacionamento, né? E aí, Hebreus 1:3. Vamos lá. Vou abrir aqui. Como eu falei com vocês, eu estou usando o notebook porque eu não estou enxergando minhas letras aqui. Hebreus 1:3. Hebreus 1. Vamos lá. Hebreus 1:3. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o repreendedor da sua glória, o expressa a imagem de uma pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Tá? Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Ele buscava, a influência do seu pai era tão forte que Jesus era a sua expressão exata. Jesus era a expressão exata, e lá em Hebreus fala isso, né? Hebreus fala o seguinte, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem de uma pessoa sustentada todas as coisas pela palavra do seu poder, havia feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então lá fala o seguinte, Jesus era Deus, mas Jesus, ele buscava a vontade do Pai, né? Ele falava, Pai, se for da sua vontade, afaste de mim esse cálice, quando estava no processo da crucificação. Né? E aí a gente começa a entender, se Jesus, na terra, sem pecado, sabia quando, em forma de homem, sabia lidar com as emoções da vontade, buscava a vontade de Deus, a gente quer fazer as coisas com nossa vontade. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Vamos lá. Vulnerabilidade das emoções. A gente é vulnerável com as nossas emoções, né? E aí a gente tem que saber expressar as nossas emoções. Esse é o nosso problema. Existe uma questão que a gente... É uma questão, graças a Deus, isso não tem na nossa igreja. Assim, eu não vejo porque
quem precisa me procura, e a gente tem trabalhado bastante emoção no povo. Mas o povo evangélico tem essa dificuldade de falar das emoções, porque a gente acha que a gente não pode ter problema com as nossas emoções, a gente não pode passar por processos difíceis emocionais, isso atrapalha demais, né? Então vamos lá. O apóstolo Paulo ensina o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe sol sobre a vossa ira. Quando ele fala irai, é o seguinte, é falar, eu não estou de acordo. É você falar das suas emoções, é que o apóstolo, é possível expressar as emoções sem excesso. Tanto a explosão quanto a implosão de sentimentos são prejudiciais à vida do indivíduo. A gente tem que buscar, Deus, é o seguinte, eu preciso falar sobre isso, olha, eu não concordo, eu acho que isso aqui não está legal, vamos trabalhar. Talvez o irá é isso, irá não é, olha só, não é isso, olha, pô, isso aqui não está legal, vamos trabalhar, vamos sentar, vamos orar junto, trabalhar as emoções. E aí você vai começar a trabalhar as emoções na sua vida. E por último é o seguinte, andemos por fé e não por sentimento. Sentimento e vontade nos leva muitas vezes para o buraco, fé leva para a salvação. Essa é a questão. Então a gente vai ter que trabalhar isso, porque há questões que a gente tem que trabalhar. Aqui fala o seguinte, vamos lá. Ansiedade, ela enquadra muito na questão da fé, porque fé você tem que aguardar algo que você... A fé é o seguinte, quando a gente pede algo, a gente não sabe se Deus vai fazer daquela forma, ou daquele jeito, ou naquele momento. E a gente fala assim, Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora, porque eu quero entender como essa caneta, como ela funciona. E eu peço ao Senhor discernimento para entender como essa caneta. Eu vou esperar o Senhor me falar. Daqui a pouco você... Não, mas deixa eu dar uma olhada aqui assim, para ver como é que é essa mola. E eu desmontei a caneta, não sei montar. Senhor, eu te peço o seguinte, eu não esperei o Senhor falar como é que era a caneta. O Senhor pode me ajudar e me dar discernimento para mim montar a caneta? Pronto, já destruí a caneta, não entendi como era a caneta e arrumei mais um problema, não sei montar a caneta. A ansiedade nos atrapalha muitas vezes na nossa fé. A gente está próximo de receber a provisão de Jesus. E quando a gente entende que Jesus, ele trabalha a nosso favor e ele cuida da gente, a gente consegue trabalhar a nossa fé. Há um versículo que eu leio muito para os meus pacientes. Eis que estou todos os dias com vocês até a consumação dos séculos. Né? No Sermão do Monte, Jesus fala assim, não andeis ansioso com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo que beber. Nem quanto o corpo, pelo que haveis de vestir, não andeis, pois inquieto, dizendo que comeremos ou bebemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25, 31 e 33. Você já viu passarinho morrer de fome? Não, nunca vi passarinho morrer de fome. Nunca ouvi falar que passarinho morreu de fome. Ah, morreu passarinho de fome. Sabe por que ele morre? Porque é uma promessa. Quando ele fala aqui de ansiedade, lá em Mateus, ele fala, nem os passarinhos que não plantam e nem ajuntam passam fome. E você é homem de pequena fé, de pouca fé, algumas traduções vão dizer isso. E aí o Paulo, lá em Filipenses 4,19, fala assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. E aí Filipenses 4:4-7 fala, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja vontade e equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes, em vossas petições, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças e paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e vosso sentimento em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E eu deixo o seguinte para você, que a gente possa buscar Deus o tempo todo para poder reparar nossa alma, né? E reparar nossas emoções. Que as nossas vontades sejam domadas pela vontade do Senhor. E a gente vai entender isso. Não andei ansioso o que vai haver, o que vai chegar. A Bíblia fala que, e ela é viva, e é verdade, que os finais do tempo serão de tribulação, fala da tribulação, dias difíceis, vai piorar. Não desanimai, não fique desanimado. E espere no Senhor.
né? A gente não está em casa ainda. A gente é forasteiro. A gente não está em casa ainda, sabia? A gente não está em casa. Outra metáfora, eu vi que um casal de missionário, 10 anos no campo, chegou na igreja e aí os irmãos fizeram muita festa e o marido ficou meio decepcionado. E aí a esposa, o que que houve? Aí, não, a gente chegou aqui na nossa casa, ninguém festejou, ninguém falou nada, não entendi. Ela falou, você não entendeu mesmo não, porque a gente ainda não chegou na nossa casa. A gente vai chegar ainda. E a gente vai chegar na nossa casa, a gente vai chegar junto lá. E a gente, para chegar lá, a gente tem que domar as nossas vontades. Vontades vai aparecer, né? Vai aparecer vontades que são contrárias à palavra de Deus. Vai aparecer coisas que são contrárias à palavra de Deus que a gente tem que domar elas. E a gente só doma elas com a palavra de Deus. A gente só doma ela com a presença de Cristo em nossas vidas. A gente tentar domar vontades por si só é muito difícil. Porque a nossa mente ela gera muitas questões, geram muitas autossabotagens, geram muitas armadilhas. Mas quando Jesus está no centro da nossa mente e a nossa mente é a mente de Cristo, aí sim, nós estamos revestidos aí com algo novo. Amém? Obrigado, desculpe alguma coisa, tá? Grande prazer estar aqui com vocês, né? Primeira vez que eu estou gravando uma EBD por vídeo, eu gravo muito vídeo aqui para garotada, mas obrigado pela oportunidade. Primeira Igreja Batista Nova Cidade, minha igreja, qual eu amo. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Nossa ministra discipulado Camila, pastor Bandia, todos os membros aí que vão ouvir essa mensagem. Conte sempre comigo, conte sempre com a nossa igreja. Você que está olhando a gente pelo YouTube, está vendo nossa mensagem, seja bem-vindo. Essa casa aqui também é sua, IBNC. Fique à vontade. Se você estiver passando por alguma questão emocional, precisar de ajuda, conte com a gente. A gente tem um ministério para você que está com dificuldade de escolha, que está com dificuldade de lidar com as emoções. Vai ser um grande prazer estar com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vou estar orando agora pela sua vida. Espero que essa palavra esteja alcançando você. Espero mais ainda que é minha oração, que através dessa IBD você se decida a entregar suas emoções e sua vida a Cristo. Eu peço a isso a você. Se você tiver essa convicção hoje, quiser dar esse passo, faça contato com a gente, alguém vai atender vocês, alguém vai estar trabalhando com vocês, discipulando vocês, entrando em contato, fazendo o primeiro contato. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que a gente teve de falar da tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque através da tua palavra somos vivificados, porque ela é viva. Obrigado por cada um que está ouvindo essa aula hoje, Pai, e que eles possam ser restaurados. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que essa aula vá, a palavra, os versículos que foram ditos nela, possam vivificar na vida dessas pessoas. Eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Forte abraço, graça e paz. Tamo junto. Até depois do fim. Tá bom? Tamo junto.